Obrigado, Mário, pela passagem de bastão. E, pessoal, prazer gigante estar aqui com vocês novamente. E por falar em autoconhecimento, forças, fraquezas, oportunidades, a gente vai entender aqui como é que a gente pode colocar tudo isso num lugar só. A gente vai estar falando sobre como montar um excelente currículo. E, obviamente, é um assunto bastante polêmico, porque o currículo ele não existe uma forma exata de como deve ser feita. Não existe uma regra tipo ABNT que norteie todo mundo de como é que é feito um currículo muito bem estruturado. E é por isso que aqui, trazendo a minha experiência com 4 anos de recrutador, eu vou trazer para vocês principalmente quais são os maiores erros que a gente enxerga nos processos seletivos que as outras pessoas cometem e que vocês podem não cometer e, obviamente, entender o que é que vocês podem melhorar para se colocar à frente dentro da fase de triagem. Então, pessoal, falando sobre os primeiros erros, antes da gente listá-los, a gente precisa primeiro entender qual é a mentalidade que precisamos ter na hora de construir um bom currículo. Entenda, um recrutador ele vai ler o seu currículo e você precisa propiciar uma excelente experiência para ele. Então você precisa entender quais são as principais informações que eu preciso colocar aqui que enalteça a minha jornada profissional e principalmente o que é que aquele recrutador ele precisa estar sabendo de mim para que ele consiga ver que eu sou uma ótima pessoa para estar ocupando aquele cargo. Respondendo essas duas perguntas, você já consegue elaborar e estar à frente aí de grande parte das pessoas. E aí, justamente atrelado a isso, a gente já consegue perceber alguns dos maiores erros na hora de construir um belo CV. E o primeiro erro é, nesse caso, a falta de informação. Existem tantas pessoas que se apegam tanto à agilidade do currículo, a ser algo sucinto, que não colocam as principais informações dentro dele. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre as atividades que acabam não indo, os cargos que foram ocupados, as empresas também. Então, todas essas informações que relatam e contam a sua trajetória profissional são de suma importância para o recrutador conseguir entender que tipo de vivência você teve em uma determinada empresa, em um determinado cargo e quais atividades você teve contato durante o dia a dia que consigam conversar com aquela vaga a qual está sendo feita a seleção. E atrelado a isso também, a gente já tem um segundo tópico, que é a falta de formatação. Como eu disse anteriormente, pela falta de um modelo padronizado em que as pessoas consigam utilizar, as pessoas têm a liberdade de utilizar e realizar o currículo de inúmeras formas. E quando a gente fala sobre isso, elas acabam cometendo vários pecados. A gente fala dos pecados de usar cores vibrantes, de também colocar informações despadronizadas. E aí, dando um exemplo para vocês, a gente tem pessoas que colocam as primeiras experiências profissionais no início, tem pessoas que colocam as primeiras experiências profissionais no final, tem pessoas que colocam a jornada profissional de um lado, outras de outro, pessoas com currículo de mais de 2 páginas, enfim, são vários formatos que durante o processo seletivo isso acaba fazendo com que o recrutador ele tenha dificuldade de entender a tua trajetória, de entender quais foram as experiências, qual foi a linha lógica que, de certa forma, a sua jornada teve até aqui. E, obviamente, se ele está tendo trabalho de entender a tua trajetória, isso já vai desencantar ele a estar lendo o teu currículo e, principalmente, te convocar para a próxima etapa. E aí, falando do último erro, e eu já sei que tem muita gente aí já pensando em encher o currículo de informação, mas bora lá. Todo excesso também é pecado. Então, a gente fala aí do excesso de informações onde pessoas que possuem uma trajetória muito longa acabam fazendo com que o currículo ele fique muito inchado, muito desnecessário, onde o recrutador ele vai ter que ler 2, 3 páginas da trajetória profissional como um todo, sendo que para que o recrutador ele consiga realmente entender se vale a pena ali prosseguir com você no processo seletivo ou não, ele precisa identificar as 4 últimas experiências que você teve contato. Até porque, entenda, se você teve uma experiência há 10 anos atrás, é muito fácil você esquecer as principais habilidades, comportamentos que você teve naquela época e que hoje não fazem mais sentido, porque você já está em outro momento da sua vida. Então, nesse caso, por conta desse excesso, isso também desestimula o recrutador a estar indo até o final e mesmo você tendo uma jornada que case muito bem com aquela vaga em si que você está tentando,
existiram muitas outras pessoas que acabaram sendo mais assertivas, trazendo o que é essencial e que, obviamente, fizeram a experiência do recrutador ser um pouco melhor e foram selecionadas para a próxima etapa. Já conseguiu identificar algum dos erros que você cometeu aí ao longo dessa trajetória? Então vamos evitar que isso não aconteça mais, tá? E é por isso que estamos trazendo aqui um presente muito especial para vocês. A gente preparou um modelo de currículo do PEF para que você consiga se sair à frente durante a triagem dos currículos em qualquer seleção que você vai fazer parte. E aí eu trago alguns adendos aqui para que vocês consigam também ter essa consciência para que vocês não cometam mais nenhum erro, seja utilizando o modelo do PEF ou criando um próprio, mas seguindo todas essas dicas de ouro que a gente está trazendo para vocês. O primeiro ponto é, naquele campo de objetivo, sempre sejam muito objetivos nesse caso. Falem um pouco sobre vocês, a trajetória e o que é que vocês estão buscando. Então, se nesse caso você tem formação em engenharia e está buscando um mercado específico, você pode falar um pouco sobre você, suas experiências na área de engenharia e o que é que você está buscando naquele momento. Se você quer, por exemplo, estar atuando na área de engenharia hospitalar, engenharia industrial, porque isso vai demonstrar ao recrutador que, obviamente, você pode ter ali uma convergência de objetivos junto com as atividades e o cargo que está sendo oferecido pela empresa. Além disso, a gente adicionou mais umas 3 informações que são muito importantes que vocês mantenham dentro do currículo de vocês. A primeira das informações é em relação ao telefone e ao e-mail. Então, tem gente que esquece isso e quando o currículo é muito bom, o recrutador está ali animado, mas a pessoa não deixou nenhum ponto de contato. Infelizmente, perdemos o meio de entrar em contato com as pessoas através dos pombos correios. Mas é muito importante vocês deixarem o telefone e o e-mail, e sendo o e-mail ali uma alternativa de contato caso o telefone tenha algum problema ou um erro de digitação. O endereço, e vamos falar de polêmica aqui, endereço não se coloca rua. A gente conta o endereço a partir do bairro. Entenda que o seu currículo é um documento que você vai estar enviando para diversos meios de comunicação e diversos lugares. E hoje em dia, com a LGPD, a gente entende que os nossos dados eles são muito valiosos e, principalmente, podem nos colocar em risco. Então, endereço, a gente apenas coloca a partir do bairro em que residimos. E por último, mas não menos importante, detalhe a sua experiência profissional. Detalhe quais foram as empresas que você trabalhou. Coloque também o tempo que você passou em cada um dos cargos, em cada uma das empresas, as atividades que você desempenhava naquele local. E como modelo PEF, a gente também acrescentou o motivo das saídas, de você ter saído daquela oportunidade. Isso é muito importante porque isso já antecipa uma das perguntas que, durante o recrutamento e seleção, na entrevista, os recrutadores sempre gostam de fazer. Quais foram as motivações, quais foram as causas que te levaram a sair daquela oportunidade? Então, você disponibilizando essa informação já facilita o recrutador entender um pouco mais da tua trajetória, o teu momento e, principalmente, fazer com que ele te coloque ali mais à frente no processo seletivo. Por fim, trazendo um adendo também muito importante em relação às fotos. Não existe nada que proíba a utilização das fotos no seu currículo. Contudo, como opinião desse recrutador aqui, que já está há 4 anos, a gente recomenda que vocês não coloquem para manter a impessoalidade do processo seletivo. Baseio muito isso ali, dando essa possibilidade de vocês escolherem se vocês preferem ou não. Se vocês têm uma foto bastante bacana, se vocês realmente acham interessante colocar o currículo para que o recrutador até mesmo se familiarize com você desde o início, pode ser algo interessante. Mas se você ainda está inseguro, se você não sente que deve fazer isso, então também não tem nenhum problema você não colocar. É apenas um direcionamento aqui que a gente deixa muito facultativo de vocês seguirem ou não. Mas lembrando aqui que o foco é vocês elaborarem um currículo vencedor. Fechou? Então, já que agora vocês estão craques e vão saber aí sair da primeira etapa de triagem, vamos ver com o Mário como é que a gente detona na fase de entrevista? Simbora!